Bom dia, sétimo ano. Na aula de hoje, a gente vai fazer uma revisão a respeito do conteúdo que a gente viu na aula passada. A gente viu o capítulo 6 na aula passada. A gente falou sobre os seres vivos, sobre a classificação dos seres vivos, a importância da classificação e como que ocorre o processo de nomenclatura desses seres vivos, que é chamado de taxonomia. Então, na aula de hoje, a gente vai fazer uma revisão sobre esse conteúdo, fazendo a correção da atividade do livro que foi passada na aula passada. Certo? Primeira questão está na página 85. Explique o benefício trazido à ciência pelo sistema Nature de Linneu. Bom, o Linneu, ele foi um cientista que ele ajudou a desenvolver o sistema de classificação dos seres vivos. Ele está inserido num contexto em que os cientistas estavam tentando estudar melhor e classificar melhor esses seres vivos. Então, a partir desse livro que ele criou também categorias taxonômicas, fazendo com que esses seres vivos fossem classificados de espécie em espécie, de acordo com a categoria taxonômica básica a que ele se destinava. Então, essa foi a principal importância, né, dos estudos de Linneu para o estudo da classificação dos seres vivos. Segunda questão. Coloque em sequência as categorias taxonômicas em ordem crescente. Também na aula passada, eu passei um bizu para vocês aprenderem, né, de forma mais rápida e não esquecer a ordem correta dessas categorias taxonômicas, a qual eu falei que vocês podem usar a seguinte palavra: dó-ré-fi-có-fagem. O dó-ré-fi-có-fagem vai dar a ordem dessas categorias se você destrinchar esse nome, né? Então, o primeiro seria o domínio, depois reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Isso de forma decrescente. Mas como a questão está pedindo na ordem crescente, é só você inverter, né, a ordem dessas categorias, ficando espécie, gênero, família, ordem, classe, filo, reino e, por último, o domínio. Terceira questão. Analise o nome científico da girafa, da figura aí que está presente no slide, e diga se está escrito corretamente. Aí vocês vão ter que levar em consideração lá aquelas regras de nomenclatura que eu mostrei para vocês na aula passada. Vou recordar aqui para vocês. Regra 1. O nome científico ele tem que vir em latim. Regra 2. Esse nome será sempre escrito na sua forma binominal, ou seja, ele sempre vai vir com duas palavrinhas, uma representando o gênero e a outra representando a espécie. Terceira regra. O gênero será sempre escrito com a letra inicial maiúscula, enquanto que a quarta regra é justamente que a espécie sempre vai ser escrita com a inicial minúscula. E quinta regra, ambas as palavras deverão vir destacadas no texto, seja da forma sublinhada, seja negrito ou seja itálico. Então, essas são as regras de nomenclatura. Agora, vocês peguem essas regras e apliquem no nome que está presente aí no slide. Está cumprindo essas regras? Não está cumprindo? Se está, beleza. Se não está, aí a gente vai ter que corrigir. Aí a gente já vê que está totalmente errado. Por quê? A palavra girafa está vindo aí toda em caixa alta. E não pode ser. Segundo a regra que a gente acabou de mencionar, apenas a primeira letra tem que vir em maiúsculo, né? Nesse nome que representa o gênero. Enquanto que o nome que representa a espécie tem que vir em letra minúscula esse primeiro nome aqui. Então, girafa aqui está escrito de forma errada. Qual é a forma correta de escrever esse nome científico? É desta forma aqui, ó. Outro ponto que a gente não observou é em relação que ela não está destacada no texto. Ela não está em itálico, ela não está em negrito e nem sublinhada. Ela tem que vir pelo menos dessas três formas. Quarta questão.
Se dois animais pertencem à mesma ordem, quais categorias taxonômicas necessariamente são comuns a ambos? Aí vocês vão usar aquele mesmo bizu que eu passei, dó, ré, fi, có, fá. Depois de ordem, vem quais categorias taxonômicas? É isso que ele está perguntando. Então, depois de ordem, vem quais? Classe, filo, reino e domínio. Quinta questão. Quando se escreve o nome científico do cão doméstico, canis familiares, e do lobo, canis lupus, o que se percebe é que esses dois animais têm em comum um nome e que há uma diferença quanto à classificação taxonômica desses dois animais. Então, classifique taxonalmente esses animais. Primeiro, o cão e o lobo são do mesmo gênero. Observem que o nome binominal ao qual representa o gênero lá no nome científico desses animais, o gênero, ele está representado por canis. Então, tanto o cão quanto o lobo são classificados na categoria do gênero sendo o mesmo. Mas a espécie ela é diferente. Enquanto o cão é da espécie familiares, o lobo é da espécie lupus. Primeira questão. Qual categoria taxonômica é definida como um conjunto de indivíduos semelhantes capazes de se entrecruzarem, produzindo descendentes férteis? O único capaz de formar um cruzamento e produzir um descendente fértil é aqueles indivíduos que são da mesma espécie. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Segunda. Com base nas regras de nomenclatura, indica a alternativa que está incorreta. Então, aí você vai utilizar todas aquelas regras que a gente falou anteriormente e ver qual desses nomes aí que não se encaixa naquelas regras, né? Aí a gente já vai lá para a alternativa E, em que a gente vê que o nome não está sublinhado, não está em negrito, nem está em itálico. Então, aí já deixou de lado essa regra, o que já está errado. Deixou uma regra de lado, já está errado. Outra regra aí que foi, realizada de forma errada é que o nome espécie está vindo com a letra maiúscula e tem que vir com a letra minúscula. Então, a alternativa incorreta é a alternativa E. Terceira questão. Ao andar por uma área do cerrado, um rapaz avistou algumas árvores típicas da região, entre elas o piqui, árvore muito conhecida em virtude da utilização do seu fruto na culinária. Uma linda palmeira, chamada de buriti, e um florido ipê roxo. A respeito dessas três espécies, é possível concluir que: letra A. Essas árvores possuem o mesmo gênero. Aí a gente vai olhar para o nome científico. Se lá naquele nome binominal, o nome que representa o gênero for igual, elas são do mesmo gênero. Se não, elas não são do mesmo gênero. Então, vamos lá, vou marcar aqui de caneta. Esses nomes aqui são iguais? Não. Então, obviamente, essas árvores não são do mesmo gênero. Letra B. Essas árvores são da mesma espécie? Se não são do mesmo gênero, então elas já não podem ser da mesma espécie, certo? Não precisa nem a gente ir lá olhar o nome. Letra C. Essas árvores apresentam o mesmo epíteto específico. O que é o epíteto específico? É aquele que representa a espécie. Não, a gente já viu que não representa, não são iguais. Letra D. Essas árvores não pertencem ao mesmo gênero, nem, consequentemente, à mesma espécie. Alternativa correta, letra D. Essas árvores não pertencem ao mesmo reino. Pertencem, sim, ao reino dos vegetais, ao reino plantae. Quarta questão.
A alternativa em que o nome científico da ariranha azul encontra-se de acordo com as regras de nomenclatura binominal é. Então, a gente vai procurar qual que está escrito de forma correta. Letra A. O nome da espécie veio em letra maiúscula. E a gente sabe que o nome da espécie tem que vir em letra minúscula. Então, aqui já está errado a alternativa A. Está errado. Letra C. Vamos pular a B aí. Letra C. O nome do gênero veio em letra minúscula. E a gente sabe que tem que vir com letra maiúscula. Então, está escrito de forma errada. Letra D. Ele não veio nem sublinhado, nem em itálico e nem em negrito. Ou seja, está escrito de forma errada. Letra E. O nome do gênero também veio em letra maiúscula e tem que vir com a letra minúscula. Alternativa correta, letra B. Quinta questão. Ordene as categorias de classificação biológica de acordo com o modo descendente, ou também chamado de decrescente, e assinale a alternativa correta. Diferente da última questão, que ele pediu na sua forma crescente, aqui ele pediu na forma decrescente. Então, você vai utilizar aquele bizu do reficofage na sua forma correta, sem fazer a inversão. E aí, você tem que observar também em relação às categorias taxonômicas que estão presentes nas alternativas. Em nenhuma das categorias ele colocou o domínio. Então, do dó reficofage, você só elimina o dó e fica com o reficofage. Destrincha o nome e aí você tem as categorias taxonômicas na ordem, decrescente, de acordo com o que a questão pediu. Então, a ordem fica reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Alternativa correta, alternativa C.